Questão 3. Para serrar ossos de carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. Está aqui a serra de fita, uma polia, outra polia e a outra polia. Na outra montagem, motor, a polia do motor, que é a menor, polia 2 e polia 3, e nessa montagem a polia 1 está acoplada a 2, e nessa polia 1 está acoplada a 3, nessa daqui a serra está ligada na polia 3, e nessa aqui a serra está ligada na polia 2. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes. Por quê? Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Menor velocidade linear. Então, na hora que eu escolher a alternativa, vou ter que escolher a alternativa em que a velocidade linear, a velocidade de cada ponto da serra, seja a menor possível. Tá? Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Aqui estão todas as alternativas. E resolução. Informação importante. Todos os pontos da correia que unem as duas polias, admitidos inextensíveis, que não se esticam, têm a mesma velocidade escalar V que todos os pontos da periferia de cada polia, desde que não ocorra deslizamento. V é WR. W é 2π sobre T. Então, quando você iguala a velocidade escalar linear da polia 1 com a velocidade escalar linear da polia 2, em qualquer um dos dois casos, porque as duas estão unidas tanto na P como na Q, você vai ter que W1R1 igual a W2R2. Aí você vai ter que 2π sobre 2π sobre T1 vezes R1, 2π sobre T2 vezes R2. Acontece que o período é o inverso da frequência, tá? Então, T igual a 1 sobre R. Então, você vai ter 2πf1R1 igual a 2πf2R2. Cancelando 2π com 2π, você vai ter que F1R1 é igual a F2R2. Generalizando, como a gente viu lá em cima, que F1R1 é igual a F2R2. Então, F0 é igual a constante, K. Observe que o raio é inversamente proporcional à frequência. Maior raio corresponde à menor frequência. Então, o maior raio corresponde à menor frequência. Aquele que tem maior raio gira com uma frequência menor, tá? Note que na montagem P as polias 2 estão acopladas. Se o mesmo acontece na Q, tá? Se elas estão acopladas na montagem P, veja bem, a velocidade de cada ponto da correia, por exemplo, 10 metros por segundo, é a velocidade de cada ponto da periferia da polia 2, que por sua vez é a mesma velocidade que de cada ponto da periferia da polia 1. Então, na montagem P, a velocidade linear escalar da 1 é igual a da 2. Já na montagem Q, a polia 1 está acoplada à polia 3. Muito cuidado. Então, a mesma raciocínio é válido. Então, qualquer ponto da periferia da polia 3 e qualquer ponto da periferia da polia 1 que estão acoplados pela mesma correia tem a mesma velocidade. Então, nesse caso, V1 é igual a V3. Agora vejam, polias que estão fixas no mesmo eixo de rotação, A2 e A3 nas duas montagens, possuem a mesma velocidade angular, ou seja, varrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Assim, nas montagens P e Q, você tem que a velocidade angular da 2 é igual à velocidade angular da 3. Resumindo, as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos. V1 é igual a V3. E pelo enunciado, por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. E para a serra ter menor velocidade linear, é o que acontece na montagem Q, onde a serra de fita está acoplada à polia de menor raio. Se ela tem menor raio, ela tem maior frequência, consequentemente ela tem maior velocidade. No caso, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 4. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET,
uma pintada de branco, essa daqui, e a outra de preto, essa. Acopladas cada uma a um termômetro, que foi colocado um termômetro na pintada de branco e outro termômetro na pintada de preto. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Então, bem no meio do caminho entre as duas garrafas foi colocada uma lâmpada acesa, incandescente. É a lâmpada que aquece muito quando é acesa, tá? E em seguida ela foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro, enquanto a garrafa permaneceu acesa, ou seja, durante o aquecimento, foi monitorada a temperatura da branca e da preta. Depois a lâmpada ser desligada até atingir o equilíbrio térmico. Então, depois que a lâmpada foi desligada, está se referindo ao resfriamento. Foram monitoradas as temperaturas, tá? Durante o aquecimento e depois durante o resfriamento. Aí ele diz a taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação com a da branca, durante o experimento foi. E aí ele deu uma série de alternativas. Resolução. A absorção das radiações térmicas, no caso o calor, é mais acentuada em superfícies escuras, no caso a garrafa preta, do que nas claras, no caso a branca, que reflete mais essas radiações. Sabe-se também que todo bom absorvedor térmico também é um bom emissor, ou seja, aquele que absorve com facilidade calor também emite, reflete com facilidade calor. Durante o tempo em que a lâmpada permaneceu acesa, ou seja, durante o aquecimento, a garrafa preta absorveu calor mais rapidamente, mais energia térmica do que a branca. Portanto, a temperatura da preta sofreu um aumento maior, tá? Durante o aquecimento. Então, a temperatura da medida das temperaturas da garrafa preta foram maiores que a da branca. Depois que a lâmpada foi desligada, no caso, está vendo resfriamento, a temperatura da preta também diminuiu mais do que a da branca. Porque todo bom absorvedor térmico, aquele que absorve com facilidade, também emite com facilidade. A alternativa correta é a E. Questão 5. Questão 5. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. 1, 2, 3. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Ponto mais alto, tá? Tem um alcance menor, sai com uma velocidade menor. Ponto mais baixo, tem um alcance maior, sai com uma velocidade maior. Tá? Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então ele quer saber qual a relação entre a pressão atmosférica, tá, nesse escoamento. Aí vem as alternativas, estão aqui as alternativas, até aí. E aqui está a resolução. Estando a garrafa totalmente fechada, que é esse caso aqui, o líquido não vazará por nenhum furo, nenhum orifício, pois a pressão externa, que é a pressão atmosférica, que age em todas as direções, em todos os sentidos sobre a garrafa, tá? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, sobre a garrafa. Só que a pressão atmosférica não está penetrando a garrafa, porque a garrafa está tampada. Então, vai interessar no nosso caso só onde tem os furos, tá vendo? Então, a pressão atmosférica aqui fora, ela age empurrando o líquido para dentro. Lá dentro da garrafa, você tem a pressão interna, que é a pressão devido à coluna líquida, que é bem menor que a pressão atmosférica. Então, com a garrafa tampada, com a pressão atmosférica, que é a pressão externa, é maior que a pressão interna, que a gente chama de pressão hidrostática, que é a pressão devido à altura da coluna líquida, a pressão atmosférica ganha, então ela impede que o líquido escoe, não vai haver vazamento. Na garrafa aberta, o líquido vazará pelos 3 furos, pois a pressão interna
Agora é a pressão do líquido mais a atmosférica. Veja bem, a garrafa está destampada. Então agora você vai ter a pressão atmosférica agindo sobre a garrafa, tá? Do lado de fora, em todas as direções, em todo sentido. Tá? Para a direita, para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Só que aqui na garrafa ela está destampada. Agora, a pressão atmosférica comprime esse líquido para baixo. Então, no interior da garrafa, agora, além de você ter a pressão hidrostática, que é a pressão interna, que é a pressão devido só ao líquido, você vai ter a pressão atmosférica que está empurrando ela. E quando a pressão atmosférica comprime o líquido para baixo, tá? Ele tenta escapar em todas as direções, em todos os sentidos. Então, em cada um dos pontos da parte interna da garrafa, eu vou ter a soma da pressão atmosférica mais a interna, comprimindo a garrafa para o líquido dentro da garrafa para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Então, veja bem, do lado de fora, você tem só a pressão atmosférica. Vai interessar os furos, tá? Então, nos furos, do lado de fora, você tem só a pressão atmosférica. Agora, com a garrafa destampada, do lado de dentro, nos furos, você vai ter a pressão atmosférica empurrando para fora e mais a pressão interna empurrando para fora. Acontece que essas duas pressões atmosféricas se anulam, a externa e a interna. Então, no interior do líquido, tá? Vai sobrar em cada furo só a pressão interna. Em cada furo é a pressão interna que é a responsável pelo fato do líquido sair pelo furo. Acontece que pelo teorema de Stern, a pressão interna ela é dada por dGH. D é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade e H, cuidado, é a altura da coluna líquida, da coluna que está em cima da coluna de água, que está acima de cada furo, de cada ponto de cada furo. Então veja bem, como o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma, o local é o mesmo, o G é o mesmo, quanto maior for a altura da coluna líquida que está acima do furo, maior será a pressão. E maior a pressão, tá? Maior vai ser o alcance. Resposta alternativa correta é a alternativa A. Questão 6 versa sobre eletrodinâmica, corrente elétrica, aparelhos de medida, amperímetro, voltímetro, ligação série e ligação paralela. Diz assim: um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão, voltagem, DDP e corrente numa cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, foi chamada de G, uma tomada, foi chamada de T, e uma lâmpada, foi chamada de L, conforme mostra a figura. Geladeira, tomada, lâmpada. O eletricista deseja medir a tensão elétrica, a DDP, em linguagem popular, a voltagem, aplicada à geladeira, só a geladeira. Ele quer a corrente total, que entra, tá, em tudo, que entra ou pelo neutro ou pelo fase, e a corrente só na lâmpada. Para isso, para essas medidas, ele dispõe de um voltímetro V, um voltímetro que mede tensão, diferença de potencial, e 2 amperímetros A, que mede corrente. Para realizar essas medidas, o esquema de ligação desses instrumentos está representado em... Tá? Então, e aqui você tem uma série de alternativas. Até aí. Muito bem. Resolvendo. Primeira característica da associação série. Numa associação série, todos os resistores, no caso todos os aparelhos, são ligados um em seguida ao outro. E a intensidade da corrente elétrica, quando eles estão ligados em série, é a mesma para todos os aparelhos. Só usando isso, você vai viabilizar apenas as alternativas A, D e E. Veja o que eu coloquei aqui para vocês. A alternativa A, tá? O amperímetro para estar ligado corretamente, como ele quer a corrente na lâmpada, tem que estar ligado em série com a lâmpada. Então, na alternativa A, o amperímetro está ligado em série com a lâmpada. Na alternativa D de dado, o amperímetro está ligado em série com a lâmpada. E na alternativa E, o amperímetro também está ligado em série com a lâmpada. Então, só para a medida da lâmpada correta está a A, a D e a E.
Associação paralela. Na associação paralela, os resistores, no caso os aparelhos, são associados pelos seus terminais. Ou seja, todos saem de um mesmo ponto e todos chegam ao mesmo ponto. E a diferença de potencial, a tensão U de toda associação, é sempre a mesma para todos os aparelhos que estão ligados em paralelo, inclusive a geladeira. O que viabiliza apenas as alternativas D e E. Veja bem, o voltímetro tem que estar ligado em paralelo. Como ele quer a tensão apenas na geladeira, na alternativa D, o voltímetro está ligado em paralelo com a geladeira, tá vendo? Então ele vai marcar a tensão, a diferença de potencial, a voltagem só da geladeira. Mas a E também está correta, porque o voltímetro está ligado aqui, ó, tá vendo? E ele ligado aqui, ele está ligado em paralelo a todos os aparelhos, a geladeira, a tomada e a lâmpada, tá? E ele vai marcar também a tensão da geladeira que ele quer, mas também da tomada e da lâmpada, que é a mesma para os três. Portanto, correta está a D e a E. Muito bem. E por último, ele quer a corrente total medida. Ora, a corrente total medida é a corrente de entrada. E o amperímetro tem que estar ligado em série. Então, para medir a corrente total, ou você vai colocar o amperímetro aqui, tá? No neutro, ou você vai colocar o amperímetro aqui na fase. Aí ele vai medir a corrente total que entra, que depois vai ser distribuída para cada um desses aparelhos, tá? A alternativa correta é a E. Questão 7 versa sobre ondulatória e também cinemática. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração, tá? Então vocês já viram nos estádios a ola, pus aqui do lado aqui 2 desenhos, vocês já viram, tá? E aqui tá o que foi fornecido pelo Enem, tá vendo? Pessoa mais baixa, outra que levantou um pouco mais, está em pé, desceu, tá aqui. Então essa é a onda fornecida, tá? Essa onda progressiva, e segundo o enunciado, ela se propaga para a direita, tá? Essa pessoa está baixando e essa está se levantando. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então ela está se propagando para a direita com uma velocidade de 45 km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas por 80 centímetros. Então 80 centímetros é a distância entre cada uma dessas pessoas. E cuidado, você tem 16 pessoas, tá? Formando essa onda. Tá? Então ele diz disponível em UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, tal. Nessa ola mexicana, a frequência da onda, ele quer a frequência da onda em hertz, é um valor mais próximo de, e aí você tem as alternativas. Resolução. O comprimento de onda lambda representa a distância percorrida pela onda até começar novamente a repetição. Ou seja, é a menor distância entre dois pontos consecutivos que estão em concordância de fase. Como, por exemplo, é menor a distância entre duas cristas e dois vales. Então, veja bem, isso é um comprimento de onda, tá vendo? Ó, daqui até aqui, a partir daqui, tá vendo? Vai começar a repetir de novo. Então, essa sequência aqui vai ser começar a repetir a partir daqui. Então, até começar a repetição, você tem a distância daqui até aqui, tá? Ela representa um comprimento de onda que a gente chama de lambda. Mas pelo enunciado, tá? Para esse lambda, para esse comprimento de onda daqui até aqui, tá? Você vai ter 16 pessoas. Mas veja bem, se tem 16 pessoas, cuidado. Para você medir essa distância, você vai ter 15 espaços. Eu até fiz aqui o desenho para você, tá? São 15 espaços. E cada espaço entre uma pessoa e outra, tá? Tem 80 centímetros, que é 0,8 metros. Então, na realidade, essa distância daqui até aqui, que representa um comprimento de onda, tá?
vai ser 15 espaços vezes 0,8 metros, que é a distância entre uma pessoa e outra, que vai dar 12 metros. 12 metros, então, é o comprimento de onda dessa onda aqui. Então, o lambda é 12 metros. E acontece que, pelo enunciado, tá? O período é o tempo que a onda demora para percorrer um comprimento de onda. Então, é o tempo que ela demora para vir daqui até aqui. Então, o tempo que ela vai demorar para percorrer os 12 metros é o período da onda, tá? É o período da onda, e essa onda se propaga com uma velocidade de 45 km por hora, que dividido por 3,6, tá? Vai dar 12,5 metros por segundo. Então, repetindo. O comprimento de onda dessa onda humana é de 12 metros. Ela está se propagando com uma velocidade de 12,5 metros por segundo, e o tempo que ela demora para se propagar, os 12 metros, com essa velocidade de 12,5, é o período. Tá? Jogando na equação da cinemática, a velocidade é a distância por tempo, tá? A distância é o comprimento de onda e o tempo é o período. Substituindo a velocidade por 12,5, tá? A distância que ele percorre, que é o comprimento de onda, por 12, sobre o período. Então, você vai ter que o período vai ser 12 por 12,5, que vai dar 0,96 segundos. Então, 0,96 segundos é o período, ou seja, é o tempo que essa onda demora para vir daqui até aqui. Mas acontece que o enunciado não está pedindo o período, o enunciado está pedindo a frequência dessa onda. E a frequência é o inverso do período. Então, F é o inverso do período, que é T. F é 1 sobre T, então a frequência que ele está pedindo é 1 sobre 0,96, tá? Que é 1,04 Hz, e a alternativa correta é a C. Lembrando ainda que a frequência mostra quantas oscilações completas ela efetua num período, tá? Enquanto sobe e desce, tá? Ela efetua num período. Muito bem, a alternativa correta é a C.